só baixar o app e ganhar R$10? É, com Bits são outros 500. Caramba, 20% de cashback. Com Bits são outros 500. E você ainda pode ganhar quinhentão. Opa, com Bits são outros 500. Baixe o Bits e concorra a R$500 toda semana.
som, ei, som, oi, som, ei, som, oi, som. Som.
É dado o início da nossa inauguração, culto de gratidão do Itamaraty 2. Nesta noite, estamos gratos pelo sonho que o Senhor realiza e queremos convidar o pastor Donato, presidente da associação, e sua esposa Adriana, coordenadora do Departamento de Criança e Adolescente.
boy líder do plantio de igrejas. Queremos convidar o nosso pastor Kelson Santos, distrital. Anciãos: José Vieira, Lauro, Paulo Reis e Aguinaldo. Diáconos: Azarias, João e Antônio. Diaconisas: Estela, Alzenir e Maria dos Reis. Departamento da ADRA: Elisena Reis e Carmen. Recepção: Anaídes, Yasmin, Vanderlene e Raimunda Lima. Ministério da Mulher: Rosângela, Salete e Marinete. Secretária: Rosemary. Ministério Infantil: Gislene, Maria Luísa e Valdenisa. Ministério Jovem: Wellington, Poli e Maria Pinheiro, Alneenes. Ministério da Música e Ministério do Adolescente: Amanda, Mateus e Cauã. Ministério Pessoal: Valdinete Parente. Desbravadores: Eucileia, Gisele, Josi e os Desbravadores. Departamento da Escola Sabatina: Diocleciano e Luciano. Comunicação: Rita. Sonoplastia: Célio e Wilson. Queremos pedir carinhosamente que a igreja entre, por favor, tá bom? Os irmãos, por favor, podem entrar. Nós estamos felizes porque na realização de um sonho você está fazendo parte. Deus seja louvado por sua presença neste momento tão especial. Nós iremos nos acomodar e também iremos falar com Deus, né, pastor?
Obrigado, irmã Keila. Amigos, mais uma vez, nós queremos desejar a todos um feliz sábado. Vamos aí, hoje é um dia muito especial e nós queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos aqui local, dos nossos desbravadores, e já agradecemos nossos desbravadores por cederem o espaço para os nossos amigos que hoje vieram para poder compartilhar conosco a presença deles. Pedimos que os amigos entrem, os nossos amigos podem entrar. Parabéns aí ao Clube de Desbravadores, podem se posicionar aí mesmo do lado da igreja, isso. Parabéns, clube, é isso mesmo. Convidamos aos nossos amigos para encontrarem um lugarzinho especial. E que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos nos preparar para a nossa adoração ao Senhor através de uma oração. Agora sim, sejam todos bem-vindos, nossos amigos e irmãos. Queremos pedir que os nossos amigos podem sentar, o Clube de Desbravadores, a equipe do Ministério da Mulher e do Ministério da Criança estão aí felizes, junto com toda a igreja, por sua presença conosco. E nós fazemos questão, como igreja, de ter você sentadinho aí conosco. E eu também já aproveito para dizer que nós teremos agora uma palavra de oração. Antes, porém, gostaria de informá-los que o pastor Donato, como já foi apresentado, ele que é o pastor geral da igreja aqui no sul do Pará, sul e sudeste do Pará, ele veio acompanhado pela esposa, a professora Adriana, e aqui está, seja bem-vinda, professora. Os filhos vieram também e está conosco aqui o João Lucas, é um dos filhos da professora Adriana e do pastor Donato. E queremos também, mais uma vez, dizer para você, querido amigo, que essa equipe que está aqui, né, na frente, para você que talvez não viu eles entrando, eles, como a irmã Keila já mencionou, eles representam a liderança dessa igreja, né? Os anciãos estão ali sentados, e também os outros, os diáconos estão ali também do lado, eles representam a liderança dessa igreja. Nós também queremos apresentar para você o irmão Kennedy Boy. O pastor Donato já apresentou ele como o líder do plantio aí na nossa região, um dos líderes, e agora ele vai fazer uma oração e, através da oração, nos elevar para mais perto do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus com uma oração. Nosso grande e maravilhoso Deus, louvado, exaltado seja teu santo e bom nome. Obrigado pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, nossos irmãos, nossos amigos, por termos uma linda igreja, para que nesse momento ela seja dedicada a Ti. Que essa igreja possa ser uma luz nesse bairro, para pregar o Teu Evangelho, para que ela possa ser, ó Pai, representante Tu aqui na terra. A igreja possa cumprir o seu papel. Que cada um de nós estamos aqui com o nosso coração feliz por termos um prédio tão bonito, para que possa representar a Tua verdade. Abençoa cada um dessas lideranças, do pastor Donato, cada um que colocou a sua mão para que essa igreja pudesse estar aqui, erguida para a honra e glória do Teu nome. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, porque dedicamos tudo ao Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.
onde tudo começou. Foi lá, no pequeno grupo, na casa da Kerlis e do Max, onde tudo começou. Com a ajuda dos amigos, a Divani, sua esposa, e também do Lauro e família. Nos dias 29 de maio a 4 de abril do ano de 2010, foi realizado lá no pequeno grupo a Semana Santa Luz de Esperança. Lá estavam muitas pessoas com vontade de ouvir, aprender e conhecer as verdades sobre Jesus, sobre essa esperança. Como palestrante de toda a noite, o nosso amigo Adivani e uma equipe maravilhosa de muitos amigos que vieram ajudar. Vieram José Vieira, Carmen, Rosilândia, Jurandir, Raimunda, Helena, Célio, Rita, Keila, Diocleciano e a Amanda. Era pequena, mas já estava lá. E para encerrar aquela programação com chave de ouro, estava o pastor Luiz Otávio Correia, porque era o ano do seu ministério, batizando 11 pessoas para a honra e glória ao nosso Deus. Amém? Que alegria! A Semana Santa acabou e foi um sucesso. O pequeno grupo multiplicou e agora precisavam de um local maior onde pudesse acolher a todos. Como Deus é maravilhoso! Ele já havia planejado tudo e as coisas foram acontecendo tudo no seu devido tempo. O irmão Jurandir, com o seu total apoio, cedeu parte do lote na frente da sua casa para dar continuidade à obra do evangelismo. José Vieira, nosso querido ancião, com sua garra e coragem, abraçou a causa com amor e muita dedicação, porque é isso que ele faz. Foi essa causa que ele escolheu para si, amar a Deus acima de todas as coisas. E ele fez como sempre faz, abraçou a todos com o seu carisma e um jeitinho todo especial. Foi conquistando todos um a um, para junto com ele apoiar esse novo projeto, implantar uma nova igreja, ali naquele local. E assim aconteceu, juntamente com todos os que estavam envolvidos e também com o apoio de outros irmãos, ergueram o galpão. Era o pequeno grupo. Depois veio a mais animada de todas as conferências, que eu acredito que todos lembram, as cores do arco-íris. Muitos eu sei que lembram. Temos o Wilson e a Alnenes, eles foram batizados lá. Olá pessoal, boa tarde. O meu nome é Kerlis e eu moro na Irlanda, mas já morei no Brasil. E quando eu morava no Brasil, eu fazia parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Itamaraty 2. Fui convidada por eles para contar a história da igreja e aqui estou. Bom, a igreja ela é fruto de um pequeno grupo, o pequeno grupo Luz da Esperança, composto inicialmente por 3 famílias, Laura e família, Tatá e família e a minha família. Nós nos reuníamos na minha casa toda sexta-feira. E aconteceu que, chegando a época da Semana Santa, nós fizemos uma programação em frente à minha casa, no intuito de que as pessoas, quando as pessoas passassem na rua, se interessassem e viessem até nós, né? De alcançar as pessoas mesmo que estavam lá. Das 11 pessoas que estudavam a Bíblia conosco, as 11 foram batizadas nessa programação. E com o passar dos dias, o grupo só ia crescendo. E nós vimos a necessidade de ter um lugar maior,
que comportasse as pessoas confortavelmente. E a minha casa era pequena. É aí que entra o irmão Jurandir. O irmão Jurandir é um amado, e ele morava pertinho da minha casa, e a casa dele tinha um espaço enorme mesmo. E nós pensamos, por que não lá? Fomos conversar com ele, e ele cedeu esse espaço para a gente. Ficamos maravilhados, mas e aí? Como que a gente vai fazer? A gente tem que pelo menos ter um galpão, construir um galpão. Foi aí que nós nos unimos, conseguimos recursos com a graça de Deus e construímos um galpão, né? Só cobrimos e conseguimos umas cadeiras. E ali a gente congregava e tivemos uma grande conferência ali, onde mais pessoas, para a glória de Deus, foram batizadas. Nosso grupo só crescia. E o que aconteceu foi que nós começamos a sonhar um pouquinho mais alto. Porque, na verdade, inicialmente, quando era dia de culto, o Marx, ele levava todo o aparato de som, pois ele era o sonoplasta, num carrinho de mão. Mas não era tão longe. Então, eu ia mais cedo, algumas irmãs também, lembro da irmã Rosilândia, para a gente limpar o salão, porque sujava, né, com as folhas das árvores. Se chovesse, molhava. Então, era assim, na verdade, a gente fazia o trabalho na sexta e no sábado ia mais cedo para dar uma conferida, caso precisasse. Terminava as programações, a gente levava tudo para nossas casas. Irmão Zé Vieira também, que já morava um pouquinho mais longe, fazia esse trabalho árduo também com material, trazendo de lá para cá. Lembro dele muitas vezes carregando no carrinho dele as coisas da igreja, né? É um homem realmente de Deus. E lembro das irmãs nas nossas programações de mutirão, né? As irmãs Raimunda, Helena fazendo comida. Nossa, que bênção. Então, resolvemos que a gente precisava de um local nosso, para nós, para chamar de nosso, para a gente construir nosso templo. E Deus usou o irmão Zé Vieira, no qual ele nos propôs para nós fazermos um pacto com Deus, sabe? E nós fizemos esse pacto. E Deus nos honrou. Então, hoje a igreja estamos no terreno da igreja. A igreja foi construída, foi levantada. E hoje é a inauguração dessa igreja, né? E é uma prova de que quando nós usamos a nossa fé e colocamos os nossos propósitos de acordo com o propósito de Deus, Deus nos honra, né? Que bom que essa igreja está sendo inaugurada hoje. Eu fico emocionada por fazer parte dessa história, por estar contando, não vou chorar, por estar contando essa história hoje, né? Gostaria de agradecer aos irmãos por terem me dado essa oportunidade, a vocês um abraço bem carinhoso e saibam que eu amo vocês, né? Todos vocês moram no meu coração. E eu quero aqui dizer em particular alguns nomes, eu tenho certeza que os outros não ficarão chateados, mas irmão José Vieira, você é meu amigo. Irmã Helena, muito obrigada. O seu sorriso, o seu jeito encanta. A senhora também é cofundadora. Irmã Raimunda, muito alegre, como eu te amo, viu? A Alnenes, o Wilson. A Gerlane, a Leia, sempre sorridente. A Jo. Eita, eu não vou chorar. Todos vocês, Rita, Célio. Eu amo vocês, vocês estão no meu coração, tá? Eu vou ter que fechar o vídeo, senão eu vou chorar. Mas feliz sábado a todos vocês. Eu amo vocês. Muito bem, dando continuidade, nesse momento eu quero convidar os veteranos da Igreja Adventista do Itamaraty 2, por favor, que entrem. A Divani, esposa, Suzana, Lauro. Depois dessa grande festa, não tinha outra opção. Precisava de uma igreja. Os membros vieram, o apoio cresceu e o amor se espalhou. Éramos um grupo. Muitos batismos, muitos novos membros. Elisena Reis,
Vanderlene Reis, Jandirene Reis, Paulo Reis e sua família, irmã Alzeni e seus filhos, irmã Maria e irmão João, Gerlane, Leia, Jô, Valdinete, irmão Antônio, Maria Pinheiro e família, Luciano, Maria Luísa e família, Rosângela e família, Azarias. Uma verdadeira família. Bênçãos derramadas sem medidas. O grupo cresceu e o sonho de termos o nosso próprio terreno também. Os desafios vieram e foi fácil? Não, claro que não, mas foi gratificante. Todos batalharam conforme suas forças e o sonho tornou-se realidade para a honra e glória do nosso Deus. O terreno foi comprado e pago com o apoio e colaboração dos nossos irmãos e também de muitos amigos. Somos imensamente agradecidos. De grupo, passou a ser igreja, registrada na ASPA no dia 25 de janeiro do ano de 2014, realizada pelo pastor Abraão. Uma igreja hoje, 15 de outubro de 2021, com 110 membros ativos, registrado no sistema de gerenciamento da Secretaria da Associação Sul do Pará, com líderes em todos os departamentos. A igreja foi erguida, aos poucos construída. E hoje estamos aqui, com imensa gratidão a Deus pela dádiva recebida. Hoje o nosso culto de gratidão é pelo término da construção. Não temos apenas paredes construídas, temos uma grande família formada ao longo dessa caminhada, que trabalha na obra de Deus com amor, zelo, unidade e muita dedicação. Os novos desafios virão. Temos muito a fazer ainda, muitos sonhos e projetos a realizar. Mas o nosso maior e principal sonho e objetivo hoje é pregar o Evangelho e abreviar a volta do nosso Senhor Jesus. Porque o que almejamos é ir morar no céu, assim como desde o início lá atrás, todos juntos, como uma grande e verdadeira família que somos, a família adventista do sétimo dia. Palmas. Agora, o Advani, conhecido por Tatá, tem uma palavra especial. Boa noite a todos, feliz sábado. Para nós aqui que estamos aqui na frente, né? A minha família, a família do Lauro, a da Kelly, né? Ali mais o Max. Como foi dito, né? Uma história assim que nós começou um pequeno grupo, porque toda sexta-feira, né? A igreja se reunia, né, Lauro, para fazer um pequeno grupo, e nós resolveu que nós trabalhávamos todo mundo junto, né? Resolveu fazer um pequeno grupo. E estou muito feliz hoje por hoje nós estamos aqui inaugurando essa igreja, né? Eu queria só contar aqui duas histórias interessantes que aconteceu, que não foi falada ali, né? Foi a questão das cadeiras, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Como é que nós conseguimos aquelas cadeiras. Nós foi ali no cinema, né? No antigo cinema, o dono do cinema pegou e cedeu aquelas cadeiras. Mais de 150 cadeiras de cinema, né? E ali nós fomos montar aquelas cadeiras. E eu achei interessante, né? Aquele homem, ele pegou e nós perguntou quanto que eram as cadeiras, né? Ele falou, não, é para a igreja, eu vou doar, né? Doou as cadeiras, ajudou nós a carregar as cadeiras. E foi muito interessante. E outra coisa aqui, que eu queria deixar registrado aqui, que não foi falado aqui no vídeo, também foi a ajuda da associação na época, né? Porque a nossa igreja, o nosso pequeno grupo ali, ele estava tão envolvido em crescer, de se tornar uma igreja, e a associação, naquele momento, foi um momento oportuno, né?
mandou naquela época quatro comportores, 4 obreiros bíblicos, né? E ali nós fizemos uma grande conferência, veio cantor, né? Veio associação em peso, e graças a Deus ajudou a complementar esse momento tão bacana que é de nós ali fazer uma grande conferência e batizar mais de 70 pessoas, e hoje tem frutos dessas pessoas aqui na nossa igreja, para a honra e glória de Deus. Muito bem, agora é o nosso irmão José Vieira, né? É o primeiro ancião da igreja do Itamaraty 2. A palavra é com você. Boa noite, irmãos. Um feliz sábado a todos. E eu estou feliz por esse momento, irmãos. Nós há tempos almejava, né, chegar a esse ponto. E Deus nos proporcionou esse momento. E eu agradeço muito por vocês que estão aqui, alegrando conosco, né, chorando, sorrindo, porque na verdade é um momento muito alegre, né, muito emocionante. Bom, essa história é uma história muito longa, eu vou resumir o mais possível. Vou começar da semana de oração que nós participamos todos, né? E lá no final da semana de oração nós tivemos uma reunião à tarde, né? E a irmã Vanderlende, né? Quando nós estávamos reunidos, ela falou para nós o seguinte: até hoje, dos tempos que eu sou adventista, eu não sabia devolver o dízimo. E ela explicou por quê, né, irmãos? Como ela tinha 2 trabalhos, ela era empregada na prefeitura, funcionária pública, né? E tinha trabalhava como cabeleireira em casa. O trabalho que ela fazia durante a semana, né, por exemplo, em casa como cabeleireira, ela guardava o dízimo sempre para devolver juntamente com o salário do mês. E ela aprendeu que se Deus te deu na semana, devolva no final da semana, porque esse dinheiro vai ficar empatado ali, pessoas precisando de conhecer a verdade através daquele recurso que está recolhido, para ser devolvido com 30 dias, né? Então, irmãos, e nós tivemos uma reunião administrativa nesse dia, e lá foi aonde começou a igreja do Itamaraty 2. Até então era grupo, né? Mas em poucos dias, né, tivemos recursos, né, para comprar o terreno. A associação nos ajudou, né, com 7 mil reais, e nós demos de entrada no lote aqui 18 mil, para com 6 meses pagar o restante, que era 6 mil que faltava. Irmão, com 3 meses nós pagamos o restante, compramos 50 sacos de cimento, 5 mil tijolos, 170 barras de ferro, e por aí vai. Mais coisas, né? Então, aí ficamos aqui esperando um documento sair, uns 8 meses, 9 meses, e até que nós falamos um pouco meio duro, né? E de repente, aí depois desse dia, 12 dias, o documento saiu e começamos a construção. Irmãos, eu não tenho palavra, né, para dizer, para agradecer a Deus nesse momento, porque na verdade Deus é maravilhoso. Se você ora, sonha, você vai alcançar, porque Deus está pronto para te ajudar. Quando você também faz um pacto, irmãos, 10 mais 10 foi o que nós fizemos lá nesse dia. Para vocês terem uma ideia, irmãos, nós não tínhamos 1 centavo no caixa da igreja nesse dia, até esse dia. Nós não tínhamos dinheiro no caixa da igreja. E já estava tendo problema no local, porque gente é bicho, nem todo tem a consciência, né? Por nós estar na frente do lote da casa do irmão, né? E eles achavam que poderia, quem sabe aí, entrar por dentro da casa, sujar lá, banheiro e tudo, né? E já estava tendo problema, e nós já estávamos preocupados, né? E minha tia tinha esse lote aqui que eu era encarregado de vender. E escolhemos 3 lotes, né? E fomos lá, fizemos uma votação e vimos que era o mais viável. E na verdade foi aqui, né? Porque já tinha o barraco, tinha banheiro, tinha caixa bolso, caixa d'água. Então estava só
tirar as paredes de dentro e pular para dentro. Graças a Deus nós fizemos um negócio, como eu falei, né? E aqui agora a igreja já concluída, né? Que Deus nos abençoe nesta noite, amém? Amém. Bonito testemunho, né? Muito bem. Em sequência, nós teremos 3 testemunhos, tá? São de pessoas que se batizaram na igreja anterior. Lembra da história que eu contei do pequeno grupo, né? Da conferência, do evangelismo, aliás. E neste momento, eu quero chamar a Alnenes, por favor. Todos terão tempo, tá? Para contar o seu testemunho. Enquanto você vai contar o seu testemunho, não esqueça de olhar para a Leia, que ela vai estar ali cronometrando o tempo. Quase não sai, né? Boa noite a todos. Aqui eu quero contar um pouquinho, né, da minha história, como eu cheguei até aqui. E um dia a gente foi convidado, né, eu e meu esposo, a gente morava no kitnet aqui pertinho. A gente foi convidado pelo irmão Sorriso, eu não sei o nome dele direitinho, mas ele tem esse apelido de Sorriso, né? Ele convidou a gente para ir na igreja, no Itamaraty 1, e a gente foi, e lá a gente se apaixonou pelos hinos da igreja, né? A gente ficou apaixonado, e depois a gente passou a frequentar ali a igrejinha ali do irmão Jurandir, né? E eu lembro que antes da gente batizar, eu fui passear na casa da minha mãe, e assim, nós éramos do interior e gostava muito de farra, né? E nesse tempo a gente foi passear lá e a gente tinha uma festa muito grande. Meu esposo me convidou para ir nessa festa. E o meu coração assim já não aceitava mais, né, ir naquela festa, porque eu já tinha aprendido a amar a Deus. Então assim, eu falei, não vou, porque eu não quero mais isso para mim, né? E eu sou muito feliz, muito agradecida a Deus, porque Deus me convidou para estar na sua casa e eu aceitei o convite, eu e meu esposo, né, e nossas filhas, e graças a Deus nós somos muito felizes por isso. Cada um tem uma história e muito bonita. Neste momento, quero convidar a Gerlane. Ela também tem um testemunho a contar. Boa noite, feliz sábado. Irmãos, eu frequentava a igreja do Marajoara 2, mais a Leia. A gente estava procurando uma igreja pequena, né, para a gente ajudar. E aí nós escolhemos o Marajoara 2. Mas aí a Leia, né, viu o projeto do Zé Vieira. E aí, nós vamos para lá. Falei, não, Leia, mas aqui é pequeno. Não, mas lá é menor ainda, nós vamos para lá. Aí vocês sabem que eu acompanho ela, não tem jeito. Aí nós viemos, né? Nós chegamos ali no irmão Jurandir. E aí teve uma semana de oração. Eu acho que era Adorai. Não lembro se era Adorai, mas eu creio que era. E lá, era, né, irmão? Aí lá foi feito muito bonito. Eles contaram os testemunhos, né? E todo mundo ficou muito empolgado, animado. E o José Vieira falou assim: gente, para nós construir a nossa igreja, e a gente já estava com o projeto, né? A gente precisa devolver o segundo dízimo. E aí eu fiquei assim, né? Eu meio que não queria devolver o segundo dízimo, né? E aí, mas aí a maioria, que nós éramos bem poucos, desses poucos, menos ainda tinha emprego fixo, né? Ou a maioria era adolescente que não trabalhava, não tinha renda. Enfim, fizemos aí o pacto do segundo dízimo. E
Como o Zé Vieira contou, procuramos o lote, votamos, escolhemos esse, e a irmã deu o prazo para pagar. Eu lembro que um dia o Zé Vieira chamou para uma reunião, e eu fui me tremendo para essa reunião, porque eu pensei assim, ele vai dizer que nós não temos o restante do dinheiro, e aí? E agora? E fiquei esperando o Zé Vieira, começou a reunião, e ele começou a falar, irmãos, vocês sabem que nós temos uma dívida, né, com a irmã Raimunda, né, Zé Vieira? E nós temos uma dívida, eu não me lembro quanto que era, eu sei que era mais de 10 mil, né? Era quanto? 6 mil, né? Eu sei que era muito dinheiro, e para nós, então, que a gente tinha renda pouca, era uma fortuna. Aí o José Vieira começou a falar, e eu comecei a ficar, meu Deus, e agora? Como que nós vamos pagar essa dívida? Aí ele falou assim, eu lembro como se fosse hoje, eu conto isso por onde eu vou. Eu lembro que ele falou assim, irmãos, nós temos que pagar a dívida, e nós temos hoje 2 mil e alguma coisa que ele falou. Eu lascou-se agora, onde é que nós vamos arrumar o restante? Aí ele disse, nós temos 2 mil a mais do que nós precisamos para pagar a dívida. Gente, isso foi assim, maravilhoso. E Deus tem feito grandes bênçãos nessa igreja. Se a gente for parar para analisar quantos milagres Deus faz nessa igreja, nós fomos recentemente para o Campuni, com 42 desbravadores lisos. Nós ganhamos a alimentação, a inscrição, as camisetas, bandeiras, tudo, uniforme de gala, uniforme de campo, uniforme de unidade. Nós ganhamos tudo. E eu sei que é porque Deus abençoou essa igreja, porque nós somos fiéis. E eu não poderia deixar de passar isso. Não participei do primeiro projeto lá do Adorai, mas quando foi no segundo, eu era a primeira da frente ali, adotando o segundo dízimo. Amém? Muito bem. Neste momento, eu quero convidar a Marinete, a recém-batizada. Eu costumo dizer que ela é a mulata do nosso Itamaraty. Ela é uma mulher muito elegante. Por favor. Boa noite, feliz sábado. Vou contar um pouquinho aqui como foi que eu conheci a igreja. Através da Rosilândia. Assim que eu mudei para a casa que eu estou hoje, ela bateu no meu portão e perguntou se eu queria estudo. Eu falei que eu queria. E aí, ela fez o estudo comigo. E estou aqui. Não repara não, eu sou muito chorona. Mas estou muito feliz. Ganhei uma família nova. E espero em Deus que eu nunca deixe essa família. É isso. História linda. Quem olha para a Marinete nem imagina o quanto ela era tímida. Era, tá? Ela não é mais. Eu me lembro que a primeira vez que ela foi falar, ela estava num nervosismo só, e eu disse para ela, não se preocupe, que vai passar e você daqui a um tempo vai falar tranquilamente. Deus seja louvado por todos os testemunhos, por cada empenho. Depois de termos ouvido tantas histórias, Deus será louvado através de uma música com a Gislene. Boa noite a todos, feliz sábado.
que traduzem em palavras o que vai em meu coração. Será que uma prece pode ser suficiente para ligar a tua graça ao coração doente? Não era o fim por me amar. Minha vida e meu louvor é que eu tenho a oferecer a ti, agradecer. Quero me lembrar tudo que fez por quando a dor me fizer desistir. Sei que vão perguntar onde está meu Redentor. Os espinhos em minha carne não deixa ver o teu amor. Eu sei que não consigo entender o invisível, mas quero nunca desistir de crer no impossível. Por morrer por mim, por acreditar que não era o fim, por me amar assim, por às vezes dizer não, mas às vezes dizer sim, por ouvir meu chorar e saber que eu poderia te amar. Minha vida e meu louvor é que eu tenho a oferecer a ti, agradecer. Por acreditar que não era o fim, por me amar assim, por às vezes dizer não, mas às vezes dizer sim, por ouvir meu chorar e saber que eu poderia te amar. Minha vida e meu louvor é que eu tenho a oferecer a ti, agradecer. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, irmãos, boa noite mais uma vez. Boa noite. Maravilha, que bom ver a igreja cheia, né, de pessoas especiais numa ocasião muito especial. Vou falar para vocês, essa é uma noite histórica e louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, vivendo esse momento. Já ouvimos aqui belos testemunhos, já ouvimos aqui a história dos pioneiros. Isso muito nos alegra, porque uma igreja sem memória é uma igreja sem identidade. E uma igreja sem identidade não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo e também não sabe para onde vai.
mas nós somos diferentes. Nós somos a igreja do Deus vivo, cuja cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa noite, a breve mensagem, só aproveitando aqui a oportunidade, um recadinho para a igreja. Nós teríamos aqui uma festa completa, com um jantar especial, mas vocês devem estar sabendo, como eu fiquei sabendo agora há pouco, da perda de entes queridos. Então foi suspenso o jantar. Mas como eu já vi, essa igreja aqui é calorosa, não vão faltar oportunidades, não é verdade? Com certeza não vão faltar oportunidades. Mas essa noite eu queria compartilhar com vocês um aspecto da Bíblia interessante, que se chama tipologia, ok? E um símbolo interessante, um tipo muito interessante que tem a ver com a igreja. O que é tipologia? Só para a gente entender um pouquinho, a tipologia, ela parte do esforço hermenêutico dos escritores do Novo Testamento em explicar o processo da salvação a partir de pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento. Entenderam? Os escritores do Novo Testamento, eles pegam pessoas, eventos ou instituições do Antigo Testamento para explicar o plano da salvação ou trazer alguma lição espiritual para o povo de Deus. E um desses tipos que encontramos da Bíblia está lá no livro de São Mateus. Abra sua Bíblia, vai ser o nosso texto base lá esta noite. São Mateus 16, 13 a 20, onde nós temos aqui um tipo importante do plano da salvação e é aplicado à igreja do Deus vivo, a nossa igreja, a igreja de Deus aqui na terra. Nós conhecemos aqui, só contextualizar, a partir do versículo 13 até o versículo 20, eu vou ler para vocês aqui, e esse vai ser o texto base. Quem achou, diga amém. Maravilha, então o pessoal está banho de Bíblia aí, né? Então vamos lá, São Mateus 16, 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Queridos irmãos, nunca esse versículo fez tão sentido para mim como o do ano passado para cá. E por que eu digo isso? Porque vocês se lembram que quando surgiram as primeiras notícias da pandemia, ou que um vírus estava se espalhando, a gente não tinha ideia do que iria acontecer. Mas logo o vírus se alastrou fortemente, poderosamente. Aconteceram muitas mortes e nós tivemos as primeiras reuniões da liderança da igreja com a seguinte orientação: fechem as igrejas. As igrejas agora estarão reunidas nos lares. As igrejas agora estarão reunidas em pequenos grupos, mas fechem as igrejas. E as perspectivas eram as piores possíveis, porque se é difícil com igreja aberta, imagina com igreja fechada. E as previsões é que com as igrejas fechadas os recursos diminuiriam.
E no início do ano passado nós tínhamos muitos planos. Nós tínhamos os planos de plantar 40 novas igrejas aqui na Associação Sul do Pará. Nós tínhamos os planos de compartilhar 400 mil tijolos, de dar 400 mil tijolos. Mas agora as portas estavam fechadas. Os prognósticos é que os recursos cairiam. Eu vim aqui falar várias vezes, né, que o projeto 10x10 aqui foi bem vivido, né? E aqui está o segredo dessa igreja: fidelidade a Deus, lealdade a Deus. E no primeiro mês, realmente, o mês de abril, logo depois ali daquele primeiro momento, o dízimo caiu tremendamente, menos 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E nós nos ajoelhamos, e eu preocupado, porque eram tantos planos, e não tinha dúvida, a gente, como está na administração, o peso maior recai sobre os nossos ombros. Nós temos reuniões quase todos os dias com a união, com a divisão, e reduz isso, reduz ali. A previsão é que o que nós tínhamos de reserva, se continuasse caindo, ainda dava por 18 meses, e a gente começou a fazer conta, mas veio maio, e veio já no mês de maio, no segundo mês de pandemia, o poder de Deus agindo. O dízimo não caiu mesmo, as igrejas de portas fechadas. Os irmãos se colocaram à disposição de Deus. Os irmãos mantiveram a fé. Eu ouvi dizer de algumas famílias em que o marido chegava para a mulher e dizia assim: amor, essa é a hora de nós sermos mais fiéis, porque é a hora que a igreja mais precisa da gente. Eu tenho tantas bênçãos para contar para você, mas eu vou resumir. E o extraordinário, o improvável, o miraculoso aconteceu. Ano passado, em pleno ano de pandemia, a ASPA cresceu mais de 20% em relação ao ano passado. Amém? Nós, no final do ano, e o Ene aqui é testemunha, né? Só para cá foram 2 estruturas, não é isso? Nós que tínhamos o plano de espalhar as estruturas, as 40 estruturas foram plantadas ano passado. Os 400 mil tijolos foram doados. E a ASPA hoje, para a honra e glória de Deus, isso não sou eu que digo, é a divisão sul-americana, é a União Norte Brasileira. A ASPA hoje é o campo do mundo que planta mais igreja e que renova, vitaliza a igreja. Então, por que eu digo que esse versículo teve de sentido para mim? Porque o versículo diz assim, ó: eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, e aqui nós temos uma passagem que se refere diretamente a Jesus Cristo. Ele está se referindo a ele: tu és Pedro. Pedro quer dizer pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós estamos vendo aqui hoje é a porta de céu aberta para a salvação dos povos. Aqui não é qualquer lugar, é o caminho do céu, é a casa de Deus, e não vai ser uma pandemia que vai parar o progresso e o crescimento do Deus, da igreja do Deus vivo aqui na terra. Eu e você fazemos parte de uma história cujo o capítulo final, ou melhor dizendo, o capítulo final do pecado já está escrito, porque o capítulo final dessa história da igreja nunca vai ter, mas o capítulo final do pecado, esse sim, está para ser definido, e a igreja que hoje é militante, muito em breve ela será triunfante. Agora, como é que, pastor, o senhor me prova de que essa rocha aqui é Jesus Cristo? Porque teve uma igreja que se apossou dessa passagem e fez uma interpretação errada e atribui a Pedro como sendo essa rocha. Não, Pedro jamais atribuiria a si mesmo a responsabilidade de ser a estrutura dessa igreja, de ser o fundamento dessa igreja. A aplicação, a tipologia da rocha remonta ao Antigo Testamento. Eu não vou ler por causa do tempo. Você pode ler lá em Êxodo 17, 6 e 7. 17, 6 e 7. Quando o povo estava no deserto de Refidim e que a água não tinha nem acabado ainda, lembra?
E eles começaram a murmurar. E o que o Senhor disse para Moisés? Moisés, toca na rocha. Toca na rocha, porque da rocha vai sair o quê? E eu pergunto, rocha no meio do deserto? No meio do deserto tem o quê? É areia, né? No máximo pode ter um oásisinho ali, mas rocha no meio do deserto não faz sentido. Mas aquela não era uma rocha qualquer. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, versículo 4. 1 Coríntios 10, versículo 4. Nós temos aqui o apóstolo Paulo nos trazendo a luz do que era aquela rocha do deserto. 1 Coríntios 10, versículo 4 diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? E a pedra era quem? A pedra era Cristo. Ou seja, onde eles chegavam ao deserto, em que precisavam de água, Jesus se materializava numa rocha. Isso aqui é impressionante, é sobrenatural, é poderoso, mas ao mesmo tempo é confortador. Jesus se materializava numa rocha, e ali ele provia a necessidade de água para aqueles que estavam sedentos. E essa é uma aplicação para os nossos dias também. A vida é comparada a um deserto, e muitas vezes nós nos encontramos nos desertos de nossas aflições. Quem sabe essa noite aqui em nossa igreja, alguém está passando pelo deserto da doença. Alguém, quem sabe, está passando pelo deserto da separação. Alguém está passando pelo deserto do desemprego. Alguém deve estar passando, quem sabe, pelo deserto da ansiedade, que é um transtorno que está crescendo cada vez mais. Mas essa história nos lembra, se você confiar em Cristo, Ele é a rocha da salvação. Ele aparecerá no momento de maior dificuldade, e Ele saciará a sua sede, qual seja ela, porque Ele é fonte de vida, Ele é a fonte de salvação. E nós encontramos isso claramente. Você pode ler lá nos Salmos 62, 2, que o povo de Israel, ele tinha bem claro na mente que Jesus é a rocha, Jesus é a fonte, Jesus é o caminho, Jesus é o cabeça. Lá em Salmos 62, 1 e 2, leiam comigo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e meu alto refúgio. Não serei muito que abalado. Deuteronômio 32, 4. Nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. Olha o que diz aí o livro de Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele justiça, é justo e reto. Eu pergunto, sobre qual rocha está edificada a igreja adventista do sétimo dia? Qual é a rocha? Qual é a rocha? Jesus. Então, tem algum perigo dessa igreja parar? Tem algum perigo dessa igreja se perder? Tem algum perigo dessa igreja só sobrar? Não! O próprio Jesus pregou, dizendo o seguinte: o sábio construiu sua casa sob a rocha, e vieram os ventos da dificuldade, vieram os ventos da provação, vieram os ventos das pandemias, vieram os ventos da doença, vieram os ventos da perseguição, mas a casa edificada sob a rocha, ela resistiu firmemente. E sabe por que essa igreja, ela não vai ser abalada? E não é a pandemia que vai parar, e não é o ódio do inferno que vai impedir o crescimento dessa igreja, porque essa igreja, ela tem um legado profético. A sua identidade está na Bíblia, a sua certidão de nascimento está na Bíblia, e a sua missão está na Bíblia. E eu queria terminar vendo essas três características desta igreja
cuja estrutura é a rocha. E a rocha é Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Abra sua Bíblia rapidamente. Lá em Apocalipse capítulo 10, nós temos aqui a certidão de nascimento dessa igreja. Essa é uma igreja que nasce da profecia bíblica. Apocalipse 10, 10, 11 diz o seguinte: tomei o livrinho na mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas. O que é esse livrinho que era doce na boca? Você já sabe, mas eu tenho que lembrar você. O livrinho doce na boca era a mensagem milerita da breve volta de Jesus. E essa mensagem milerita não foram os adventistas que marcaram data, foram os mileritas. Os mileritas ali por volta do século XIX, meados do século XIX, vocês conhecem a história. Eles marcaram o dia para a volta de Jesus. Eles marcaram que a profecia de Daniel 8,14, o que diz Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria o quê? Purificado. E eles marcaram a volta de Jesus para 22 de outubro de 1944, e Jesus não veio. E aí então veio o desapontamento. Então o livrinho doce era a pregação com data marcada para a volta de Jesus. Mas eles erraram num fator muito importante. Essa purificação santuário não era o santuário terrestre, mas era santuário celestial. E lá no céu, Jesus passava lugar santo para lugar santíssimo, começando o juízo investigativo. Mas depois do apontamento, um grupo de 6 pessoas começaram a estudar ali, viram que estava errado, e eles entenderam que a data estava certa, mas o evento que estava errado. Então, resumindo, o livrinho doce era a mensagem da volta de Jesus, mas que com desapontamento essa mensagem ficou como? Amarga. Mas desse desapontamento dos mileritas, um grupo de pessoas começou a estudar a Bíblia e surgiu ali o núcleo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De praticamente 6 pessoas, hoje nós somos mais de 21 milhões em todo o mundo. Amém? É pouco, é verdade, mas é um povo que aguarda a volta de Jesus e tem em suas mãos o cumprimento de pregar a cada tribo, língua e nação. Então, se alguém perguntar aonde está a certidão de nascimento da Igreja Adventista, aonde? Você já sabe, onde é que está? Apocalipse 10, 10, 11 e Daniel 8, 14. Aí está a nossa certidão de nascimento, ou seja, essa é uma igreja que nasce da Bíblia, e tudo que nasce da Bíblia, da palavra de Deus, perdura para todos sempre. Mas aí, pastor, eu estou vindo para a igreja a primeira vez, não estou entendendo nada. Excelente, você tem uma grande oportunidade de conhecer agora a verdadeira igreja de Deus. Antes de sair daqui, peça o estudo bíblico, porque muitas igrejas falam que são verdadeiras, mas qual é a nossa regra de fé e prática? Aonde devemos medir todas as coisas? Na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, se tem uma certidão de nascimento, também tem uma identidade, um RG. Vocês creem nisso, sim ou não? Então, aonde está o RG da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Apocalipse 12, versículo 17. Aqui está a identidade da igreja, porque essa é uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Apocalipse 12, 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Rapidinho, quem é o dragão do Apocalipse? Quem é o dragão? Quem é o dragão? Satanás. Satanás odeia o povo de Deus. E aqui diz a característica: ele foi lutar contra a igreja e o seu descendente. Quem é essa igreja? Aí continua: os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. Qual é a igreja que prega todos os 10 mandamentos?
Qual é a igreja que não anula nenhum mandamento? Porque o próprio Jesus disse, lá em São Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, eu não vim revogar os que os profetas disseram. Pelo contrário, eu vim o quê? Eu vim cumprir. Como é que o Senhor Jesus, Filho de Deus, ia desfazer da lei do seu Pai, que é a expressão do seu caráter? Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o caráter de Deus? Quer conhecer os pensamentos de Deus? Quer conhecer os princípios de Deus? Os propósitos de Deus? Estude a lei de Deus, que se resume em amar a Deus todas as coisas e amar o próximo como quê? Como a si mesmo. E que é o testemunho de Jesus? Porque aqui diz, aqui está os que guardam o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora vai para Apocalipse 19:10. Apocalipse 19:10. Eu sei que para alguns isso aqui já é muito conhecido, mas é sempre bom a gente lembrar a nossa história, a nossa identidade. O que diz lá em Apocalipse 19:10? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele para mim disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o quê? O testemunho de Jesus e adorar a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da... E qual é a igreja que surge da profecia? Qual é a igreja que surge da profecia? Qual é a igreja da profecia? Diga assim, a minha igreja. Amém? A minha igreja, não tem outra, irmãos. E a grande notícia é que Deus não vai suscitar outro povo. Deus não vai suscitar outro movimento. Esse é o povo que vai concluir a obra do Evangelho. Mas essa igreja, além de ter um RG, além de ter a certidão de nascimento, ela tem uma missão. Está lá em Apocalipse 14, versículo 6. Porque Deus não tem uma missão para a sua igreja. Ele tem uma igreja para a sua missão. E essa igreja é a igreja que foi suscitada por Ele. E aqui no versículo 6 do capítulo 14, nós temos a missão dessa igreja. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua aí, povo. Quer ver aqui uma correspondência? Lembra de Apocalipse 10:11? Ainda não é tempo, porque é preciso pegar as nações, línguas e povos. Vocês estão vendo aí a correspondência do versículo 11? Aí diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes. Qual é o atributo de Deus que mais se destaca? Qual é? Deus Criador. Adorai aquele que fez os céus, a terra e... Qual é a igreja que leva no seu nome e que aponta para o atributo criador de Deus? Qual é a igreja? O que fazemos no sétimo dia? O que é o sétimo dia para o povo de Deus? O que é o sétimo dia para o povo de Deus? O que é? Memorial da criação. No mundo onde o evolucionismo cresce, no mundo onde há teístas evolucionistas, olha que contradição. No mundo em que uma igreja oficial diz que Deus não criou o mundo em 6 dias, que aquilo não é literal, surge uma igreja que tem a marca do atributo maravilhoso de Deus, aquele que fez os céus, a terra e o mar. Uma igreja que prega que nós viemos de Deus e para as mãos de Deus nós voltaremos. Aqui está a missão do povo de Deus. E eu quero então terminar lembrando da sua responsabilidade. Esta igreja, por mais bonita que ela seja, ela não pode ser um fim em si mesma. Aqui nós encontramos amigos, é verdade, a cada culto, mas aqui não é um lugar de encontro. Aqui nós ouvimos boas músicas, mas aqui não é um lugar de exaltação humana. Aqui nós ouvimos boas histórias, mas não podemos ficar com essas histórias só para a gente.
por mais débil e defeituosa que possa parecer, a igreja é o instrumento apontado por Deus na terra para a salvação dos homens. Essa é uma casa de salvação. Essa é uma casa de missão. Essa é uma casa para todos os povos, sem preconceitos. Essa é uma casa para as prostitutas que querem deixar a prostituição. Essa é uma casa para os ladrões que querem deixar a marginalidade. Essa é uma casa para os perseguidores que querem deixar de ser iníquos. Esta é uma casa de salvação. Aqui as pessoas têm que, quando colocarem o pé daquela porta para frente, elas têm que se sentir amadas, elas têm que se sentirem agraciadas, apreciadas. Elas têm que sentir que elas fazem parte da família de Deus aqui na terra, porque essa igreja tem as marcas do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela tem que proclamar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês sabem qual é o próximo passo dessa igreja? Vocês sabem qual é o próximo passo dessa igreja? Quem quer arriscar? O que dá falta terminar essa igreja aqui? Olha, não se orgulhem desse prédio, é lindo, maravilhoso, mas não fiquem vislumbrados, encantados. Essa igreja tem um próximo passo. Sabe qual é o próximo passo dessa igreja? Plantar uma nova igreja. Esse amém foi fraco, não vai sair igreja assim não. Vou dizer de novo: o próximo passo dessa igreja é plantar uma nova igreja. Então, da próxima vez, irmão Kennedy, que a gente voltar aqui, não vai ser para inaugurar mais uma paz dessa igreja. A gente quer voltar aqui numa igreja que essa igreja pariu, na filha dessa igreja. Igreja boa é igreja parideira. É a igreja que está sempre grávida. Tem uma igreja lá em Paraupebas. Irmão, o Zé Vieira sabe disso que eu estou falando. Sabe não? O senhor não é plantador de igreja? O senhor sabe que igreja boa, igreja que, né? É isso. Ele sabe. Agora, lá tem uma igreja lá em Paraupebas. Eu estava pensando que era isso que eu ia falar, né? Lá em Paraupebas tem uma igreja que é Tropical 4, né? Já está na 4ª filha. Se tem Tropical 4 é porque tem o quê? Tropical 1, 2 e 3. Eles entendem lá, eles entenderam muito bem isso. E sabe, queridos, não tenham dúvida, essa pandemia veio nos lembrar uma coisa: nós precisamos estar prontos a cada momento. Quantas pessoas não perderam a sua vida? E é por isso que nós temos que pregar tempo fora de tempo. Sabe por quê? Nós estamos vivendo nos momentos finais da história desse mundo. Nós já estamos nas conquistas do rei do norte, Daniel 11, 40 e 45. Nós somos a 7ª igreja do Apocalipse, não tem 8ª, é a última igreja. Nós estamos na fase final da purificação do santuário celeste. Dos 7 selos apocalípticos, 6 praticamente já se cumpriram, e apenas falta o 7º. Das 7 trombetas apocalípticas, 6 já foram tocadas. A Bíblia diz lá em Apocalipse 22, 7: eis que venho sem demora, e trago meu galardão a cada um segundo as suas obras. O Senhor tem pressa de voltar, e essa é a missão da igreja, de proclamar a sua breve volta. Essa é uma igreja viva, essa é uma igreja bíblica, essa é uma igreja profética, e vocês estão de parabéns. Ver uma igreja dessa cheia para a sua inauguração, uma igreja jovem, né, que o irmão Kennedy, ele atestou bem isso, ele constatou bem isso. Isso é uma bênção. Esse é o caminho, andai por ele. Queridos, não tenha dúvida, essa é a igreja, e você tem que sentir parte desse povo. Essa é a igreja, e o inferno não tem poder nenhuma contra ela. Você é a coisa mais importante dessa igreja. Mais do que inaugurar uma fachada bonita, nós estamos aqui hoje, sabe para quê? Para um momento de consagração, para lembrar a nossa origem. Porque quando a gente sabe de onde nós viemos,
Quando a gente reconhece a nossa identidade, a gente sabe o nosso futuro. E o nosso futuro, ele foi garantido na cruz do Calvário, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como prova de que essa igreja está cumprindo a missão, a gente vai terminar com a cerimônia mais importante da igreja, que é do Santo Batismo, né? E eu queria chamar aqui o pastor Kelso juntamente com os candidatos. Olha, a igreja até nisso está de parabéns, né? Porque inauguração sem batismo fica um negócio meio xoxo, né, irmão Kenny? Fica um negócio meio incompleto. E eu queria chamar aqui o pastor Kelso com os candidatos. Nós vamos fazer o voto batismal. Já fez, pastor? Posso fazer agora? Já fez? Podemos fazer, né? Então, nós vamos fazer aqui o voto batismal. E é o seguinte: vocês só vão ser batizados se passarem as perguntas. É tranquilo as perguntas. Vocês creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Amém. Vocês creem que a Bíblia é inspirada palavra de Deus e que ela constitui a única regra de fé e prática para o cristão? Vocês creem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que é o nosso dever guardá-lo, evitando o uso de alimentos imundos, de drogas e também de bebidas e cigarro? Sim. Vocês creem que Jesus foi batizado por imersão e assim como ele foi batizado, vocês gostariam de também ser batizados mergulhando nas águas? Vocês querem ser membros da igreja Adventista do Sétimo Dia? Amém? Quantos irmãos estão felizes pela decisão deles? Digam amém. Aqui está a nova família de vocês. Família, família. Aqui estão os mais novos membros desta família abençoada. Amém? E é por isso que agora nós temos aqui no tanque, né, pastor Kelso, o nome do nosso querido irmão Antônio. Irmão Antônio, hoje é o dia mais importante da tua vida. Lá no céu, o teu nome está sendo escrito nesse momento. E o nosso desejo é que deste livro, jamais o seu nome seja tirado. E para a remissão dos teus pecados, ou perdão dos teus pecados, o pastor Kelso agora, como ministro do Evangelho, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém. Deus, deixa o mundo e volta, paz e amor. Glória, anjos mil em tua honra. Glória, ouvem-se as harpas já. É um santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Muito bem, irmã Paulina de Freitas, não é isso? Paulina, há uma promessa na Bíblia que todo aquele que crê e for batizado será salvo juntamente com a sua casa. Sem dúvida nenhuma, a senhora quer ir para o céu com a sua família. E para que se torne uma bela realidade, o pastor Kelso, nesse momento, como ministro do Evangelho, a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém. Seu louvor, pois se converteu o pecador. Irmãos, o céu está em festas, né? E quando o pecador se arrepende, a festa no céu, imaginem 3 batismos, como temos aqui essa noite. E agora é a vez da Adriana. Pelo nome já ganhou a gente aqui, né? É o nome da minha esposa, Adriana, né? Então, irmã Adriana, sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus está feliz, porque se fosse só você aqui na terra, Ele viria morrer em teu lugar. Mas para que essa alegria se complete e o teu nome seja escrito lá no livro da vida, o pastor Kelso, como ministro do Evangelho, para o perdão dos teus pecados e para o início de uma nova jornada com Deus,
Ele a batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém. Amém. Sua voz solicitando, venha a mim e segue-me. Irmãos, estamos na reta final desse culto abençoado. Eu vou pedir, tem aquela música, eu não combinei, tem aquela música Vinde às Águas, do CD Jovem, de alguns anos atrás. Você se encontra para mim aí. Mas eu não posso terminar, pastor Kelso, essa mensagem sem fazer um apelo aos nossos convidados especiais. Não tenha dúvida, como eu mostrei para vocês, não vai ter mais muito tempo. Todas as profecias estão se cumprindo. Não há mais espaço na estátua da Nabucodonosor. Estamos nos dedos da estátua. Não há uma oitava igreja. Não há uma oitava trombeta. Não há um oitavo selo. Tudo está se definindo. O Senhor Jesus está voltando para nos buscar. Amém? Agora, tudo que Ele espera é que nós decidamos antes de já tarde demais. Nós vamos cantar uma música agora, conseguiu encontrar aí? Vinde às Águas. Nós vamos cantar um hino muito especial que é um convite. Lembra que da rocha saiu água, fica em pé. Mas eu quero orar por aqueles que nessa noite querem entregar seu coração a Jesus aqui na frente. Vou chamar você para orar por você. Olha o convite. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem vai ser o primeiro que vai vir à frente aqui e vai receber a bênção de Deus nessa noite? Quero orar por você. Pode cantar. Pode cantando. Invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe os homens seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Aceite o convite de Jesus para ti essa noite. Ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos,
e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém? Ele é a rocha, Ele é a água da vida. Eu queria orar por você que essa noite, que veio aqui essa igreja, que veio participar dessa festa espiritual. Mas você não pode voltar apenas com os flashes da inauguração. Você tem que voltar para casa na certeza que Jesus, Ele entrou no seu coração. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Eu só quero orar por você. Eu não vou lhe constranger, não vou deixar inibido. Eu só quero orar por você. Mas eu queria que você desse um passo de fé aqui à frente. Aí nosso meio, os convidados especiais aqui, eu sei que tem. Vem aqui, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Porque essa igreja, ela é a porta do céu, amém? Caminho da salvação. Mas depende de você aceitar Jesus. Eu queria ver o primeiro corajoso que assim: Senhor, eu quero beber dessa água, a água da vida. Assim como Ele prometeu para aquela mulher samaritana: se você beber da água, jamais terá o quê? Jamais terá sede. Quem é o primeiro corajoso? Quer ver aqui à frente? Eu quero orar por você. Isso faz parte de um momento de decisão. O céu se alegra quando a gente toma coragem e publicamente demonstra o amor de Cristo Jesus. É só vir aqui à frente, nada mais do que isso. Esse é o momento de entrega, de aceitação do poder de Deus. Você que veio com o seu convidado, traga ele aqui à frente, pode vir com ele. É um momento único. Vamos orar, eu só quero orar por você. Vamos lá, é só uma oração. Ok? Amém? Já estamos vindo ali. Vamos lá, gente, é só uma oração aqui à frente. Simples. Eu sei que você às vezes fica inibido, né? Amém. Uma salva de palmas corajosos que vieram aqui. Amém. Deus abençoe. É só uma oração. Amém. Deus seja louvado. Que bom aí, os gravadores vindo aí, que legal, bacana. É só uma oração, quero orar por vocês. A festa, pastor, vai ficar bonita agora, com a decisão das pessoas, né? A inauguração é bacana, mas isso é mais importante que a inauguração, que é a entrega desses corações a Jesus Cristo. Sabe, nada na vida dos filhos de Deus, nada na vida dos filhos de Deus, pode ficar aqui à frente, acontece em vão. Você veio a essa igreja hoje não foi à toa. Jesus tinha uma mensagem para você, amém? Jesus tinha uma bênção para você. Olha que quanta gente. Que linda festa, pastor. Parabéns, irmãos da igreja, irmão José Vieira. Que bonito, viu? Parabéns, viu? Deus abençoe. Agora veja o campo aí vasto, né, para trabalhar, né? Muitas decisões para a gente levar Jesus Cristo. Que cena linda, não é, irmão Kennedy? Cena bonita, uma linda festa. Agora essa festa está sendo coroada com a sua decisão, amém? A decisão de vir aqui à frente, dizer que você não quer passar sede desse mundo de perdição, de pecado. Sabe dizer uma coisa para você? Olha, a vida de vocês ganhou um valor mais especial ainda. Sabe por quê? Muitas pessoas morreram. E muitas morreram sem se arrependerem. No momento que estamos vivendo, a nossa vida tem grande valor, amém? E se Deus permitiu que a gente ficasse vivo, eu mesmo passei pela Covid, sofri pouco, minha família inteira pegou Covid. Eu tinha muito receio porque minha esposa, ela é asmática e a minha sogra tem 82 anos e tem algumas comorbidades. Mas sabe quem menos sentiu lá em casa foi a minha sogra e minha esposa. As que mais podiam sentir foi a que menos sentiram. O que isso prova? Que Deus é misericordioso conosco. E que se Ele poupou a nossa vida, é porque Ele está dando uma chance para a gente beber dessa água antes que ela deixe de jorrar. Porque vai chegar um dia que a porta da graça vai
fechar. E somente aqueles que aceitaram Jesus Cristo estarão com Ele na eternidade. Mas parabéns que você tomou a decisão de vir aqui à frente corajosamente. Eu quero dizer para vocês, viu, convidados especiais, essa é a igreja de vocês também, amém? Essa igreja vai ficar mais bonita ainda com a presença de vocês. É muito bom ter vocês aqui essa noite. E vocês vão voltar para casa, não tenha dúvida disso. Vocês vão voltar para casa com a bênção do céu, a bênção da restauração. Não foi só esse templo aqui que foi reformado, mas os corações também de vocês essa noite serão renovados. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bom Pai que está nos céus, esse é o momento de consagração desse templo. Que aqui, Senhor, possam vir as famílias que precisam ser restauradas. Que para cá possam vir as crianças para que elas aprendam o caminho da salvação e jamais se desviem deles. Para cá possam vir os jovens, para que eles possam doar a sua força e energia para a expansão do Evangelho. Que para cá, Senhor, possam vir os idosos, mesmo nos últimos anos de sua vida, para que antes que eles dêem o último suspiro, eles possam entregar a Cristo Jesus. Para cá possam vir todos dessa comunidade e essa igreja cresça, se multiplique para a honra e glória do teu santo nome. Aqui nós temos à frente pessoas especiais que vieram assistir a inauguração. Quem sabe eles pensavam só voltar para casa com os flashes, com as imagens de uma igreja bonita, mas eles voltarão muito mais do que isso. Eles voltarão em sua mente e no seu coração com a presença de Jesus. Que tu possas saciar a sede deles de justiça, que tu possas saciar a sede deles de cura, se for caso de doença, tu possas saciar a sede deles de paz, se estão vivendo um momento de estresse e ansiedade. Enfim, Senhor, satisfaz as suas necessidades, e que uma vez que eles reconheçam que tu é a rocha da salvação, que eles possam estabelecer as suas vidas sobre a rocha, e assim, Senhor, se preparar para o grande encontro com Jesus Cristo. Por isso, como ministro do Evangelho, nós levantamos as mãos sobre cada cultuante sincero aqui essa noite e proferimos a bênção bíblica. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a companhia dos anjos estejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Eu vou estar ali à porta para dar a última saudação, e essa igreja vai continuar recebendo vocês com muito carinho e amor.